Olá, como vai? É um prazer estar com vocês novamente no nosso Questão de Ordem. Hoje, o nosso convidado é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Secretário, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer imenso, Valteno. Prazer imenso conversar com você e com todos os espectadores. A gente está aqui num canal que tem como foco o meio rural. E o senhor é um secretário de Segurança Pública no momento em que se discute no Brasil uma proposta do governo para melhorar a segurança pública. De acordo com as últimas pesquisas, mais de 50% dos brasileiros estão preocupados com a segurança. O senhor acha que tem razão de estar preocupado os brasileiros? Eu acho que sim. O assunto segurança pública é um assunto que interessa muito. Ele normalmente figura nessas pesquisas, sempre em primeiro, segundo ou no máximo terceiro lugar na preocupação dos brasileiros. E realmente, nesses tempos mais recentes, voltou a ser o primeiro lugar em várias pesquisas, inclusive diferentes institutos que têm confirmado isso daí. Eu acho que o que gera isso, Valteno, é a chamada sensação de insegurança. E a sensação de insegurança, ela é gerada não por esses crimes que muitas vezes envolvem as forças federais, como o tráfico internacional, ou os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, que são crimes que são investigados pelas forças federais normalmente, né? Mas essa sensação de insegurança, ela se deve, sobretudo, aos chamados crimes patrimoniais, que são roubos e furtos que são combatidos pelas forças estaduais, sobretudo Polícia Civil e Polícia Militar, né? Então, é preciso realmente dar um enfoque, uma importância muito especial para as forças de segurança que são gerenciadas pelos governos estaduais. Pegando a sua deixa, esse é um dos maiores problemas do agro brasileiro, que é rico, produz muito, tem equipamentos caros, máquinas, equipamentos de irrigação e sofre muito com relação a furtos e também roubos. Sem dúvida. Então, o papel da polícia civil e militar, de que forma que ele pode ser melhor desempenhado por essas forças de segurança na prevenção? Porque, às vezes, o homem do campo, quando acontece, até ele ligar, já foi embora. Sim. Está distante. De que forma que pode ter uma ação mais preventiva? Primeiramente, reconhecer a importância de se dar um tratamento especial à segurança no campo. Você tem que reconhecer que isso é necessário e, a partir desse reconhecimento, né, trabalhar de acordo com a realidade de cada estado. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós criamos 3 companhias, existe o Batalhão Rural e são 3 companhias que foram criadas aqui, né, são 190 homens destinados a cuidar, né, tão somente da segurança do campo. Para quem não sabe, às vezes ainda se impressiona, o Distrito Federal tem 70% da sua área, é área rural, né? Então, se engana quem pensa que a atividade rural no Distrito Federal não é forte. É sim, muito forte. Esse tipo de criminalidade, infelizmente, acontece aqui e a gente se preocupa e está tentando combater, né? E criamos, então, o Batalhão Rural, né? Temos um programa chamado Guardião Rural, né? Onde nós temos 1.600 propriedades que são monitoradas. A gente consegue chegar rapidamente a qualquer um desses endereços através de GPS, né? A gente sabe das dificuldades, muitas vezes, de se localizar o local onde eventualmente está acontecendo um fato criminoso numa região de campo, né? Mas a gente, trabalhando com GPS, a gente consegue rapidamente deslocar uma viatura e atender a comunidade rural. Agora, a gente, como o senhor disse, 70% do DF ele é rural, mas não é um grande estado. Aqui você já sai, daqui a pouquinho você está na Bahia, você está em Goiás, né? E a interligação das informações ainda é um sonho ou a polícia está começando a fazer isso mesmo? Isso daí talvez seja um ponto positivo que tem sido trabalhado pelo governo federal dentro dessa proposta da emenda constitucional, que foi muito discutida. Nós mesmos, das forças estaduais, debatemos muito isso. A gente fez questão de resguardar, né, o pacto federativo que garante a autonomia de cada governador de estado, de gerenciar suas próprias polícias, né, porque a gente tem que respeitar as peculiaridades locais. São 27 estados com realidades muito diferentes. Então, esse atendimento às demandas particulares de cada estado é feita pelas forças estaduais, né? Então, isso aí é preciso que se respeite, né? Então, esse foi um ponto que a gente debateu muito, mas... Manter o papel da Polícia Militar na mão, o governador, o Estado,
ele é o chefe da sua polícia Exatamente. militar, com autonomia. Exatamente. Assim como a civil. Assim como a civil. Mas é preciso reconhecer que o esforço do governo federal no sentido de pregar essa chamada integração dos dados, isso interessa a todos nós. É um absurdo que hoje alguém possa ter uma longa ficha de antecedentes criminais em um determinado estado, né, e tira uma carteira de identidade diferente em um outro estado. Muitas vezes não há esse compartilhamento das informações e ele acaba fazendo valer essa estrutura equivocada, onde os estados não se comunicam como deveriam se comunicar e às vezes comete crimes e ainda é prestigiado por uma decisão que o coloca em liberdade, como se ele não tivesse antecedentes criminais. E os bandidos comunicam muito bem, né? E os bandidos comunicam muito bem. A dificuldade até do presídio, você controlar a comunicação, e as polícias têm uma dificuldade Sem dúvida. de se comunicar. Mas aonde está integrado? Brasília é o exemplo, Brasília é a capital federal. Quais são os lugares que Brasília já está integrado, assim, em termos de segurança? Goiás? Aqui em Brasília, a gente tem uma relação muito forte com os estados vizinhos, uma relação muito forte com Goiás, uma relação muito forte com a Bahia, Minas Gerais, né? Mas a gente se comunica também com outros estados, né? O Ministério da Justiça já tem programas onde tem 17 estados que aderiram, ou seja, não são todos os estados ainda, mas o caminho é fazer com que todos esses estados se comuniquem e que tenham informações relacionadas a qualquer outro local onde uma pessoa cometeu qualquer tipo de crime. É também a ideia da identidade única, né, baseada no CPF. Se você tem uma identidade única no país, você tem muito mais facilidade, a capacidade de acompanhar o presente e o passado daquele cidadão que tem tão somente a identidade fundada no CPF. Se o cidadão vai em cada estado, em cada um dos 27 estados, e tira uma identidade, porque hoje ele pode fazer isso, né, você evidentemente vai confundir as forças de segurança e pode fazer uso disso para poder colher qualquer tipo de impunidade, né, porque as polícias ficam sem as informações seguras dos antecedentes daquele cidadão. Então, essa ideia da integração, essa ideia da identidade única, tudo isso daí é muito bem-vindo. E isso está no pacote? A identidade única, ela tem funcionado à parte. É um grande projeto que está em andamento, né? Em alguns estados já está sendo implementado. Aqui em Brasília mesmo, nós já começamos a emitir as carteiras de identidade únicas, né? Mas é um projeto que ainda está em fase de implementação e que não depende da reforma constitucional. A gente estava falando do caminho do bandido, imaginando o seguinte: ele sai de uma fazenda no DF com, vamos dizer, uma máquina, um equipamento de irrigação. Aí, vamos supor que não deu tempo da sua força lá, a sua patrulha chegar. Ele cruza a fronteira de Goiás, a fronteira do DF, e entra em Goiás. Aí ele passa na Polícia Rodoviária. Qual é, na sua visão, a função da Polícia Rodoviária Federal? Porque a gente está vendo que tem já muita discussão. Qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal? Qual o papel da Polícia Federal, inclusive de onde o senhor veio? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal tem um ônus muito importante, sobretudo num país como o Brasil, cujas rodovias são, né, um país de rodovias, né? Um país de rodovias. Né? E então a atribuição da Polícia Rodoviária Federal é importantíssima. Eles têm um efetivo pequeno para cuidar de um país desse tamanho, assim como a Polícia Federal também, que é a Polícia Judiciária da União, também tem um efetivo pequeno, mas tanto Polícia Rodoviária Federal quanto Polícia Federal vem fazendo, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho. Agora, com a proposta constitucional, a Polícia Rodoviária Federal passa a ter novas atribuições. Mas não perde um pouco de poder? Não, pelo contrário, ela ganha mais atribuições, na medida que, além de fazer, né, o policiamento das nossas rodovias federais, passa a ser responsável também pelo policiamento das hidrovias e das ferrovias. Por isso ela mudaria de nome, deixaria de ser Polícia Rodoviária Federal e passa a ser Polícia Viária Federal. Com relação aos equipamentos, armas, equipamentos de escuta, como é que o senhor vê isso? Porque houve também algumas discussões e algumas contradições sobre o que a Polícia Rodoviária Federal pode e o que ela não pode. Em termos de armamento, o senhor acha que tem que estar bem armada, tem que ter fuzil? Tem que estar bem armada, eles enfrentam situações muito difíceis. A Polícia Rodoviária Federal tem que ter fuzil, sim. Né? Com relação ao equipamento de escuta, aí já são outros 500, porque a própria emenda constitucional fez questão de deixar muito claro, né, que a Polícia Rodoviária Federal não tem atividade de polícia judiciária, ou seja,
não é uma polícia que investiga como é a Polícia Civil dos estados Ou e como federal, é a né? Polícia Federal. Mas, assim, do ponto de vista até mesmo dessa questão dos armamentos, assim, o que mais o senhor acha que distingue o papel de um e de outro? O senhor falou, a Polícia Rodoviária Federal vai ter dentro desse projeto um papel das hidrovias, das ferrovias, que são muito importantes, mas das rodovias, que é o essencial, onde circula a riqueza, a maior parte da riqueza do Brasil. O que seria mais necessário? Mais postos, mais policiais? A gente tem problema de contratação, essa coisa toda? Valtena, infelizmente, a gente ainda tem quadros menores do que os devidos nessas corporações. A Polícia Rodoviária Federal hoje tem cerca de 13 mil homens, né? Talvez não chegue a 13 mil. É uma situação muito parecida com a da Polícia Federal, inclusive os números são muito parecidos. Então a gente tem que reconhecer que para poder controlar as rodovias federais de um país desse tamanho, né? E para controlar, por outro lado, o caso da Polícia Federal, controlar as regiões de fronteira, né? E os portos e aeroportos, né? Também com esse efetivo tão reduzido, ambas as corporações são realmente heróicas por todo o resultado que, com tão pouca gente, eles vêm produzindo ao longo dos últimos anos. Nós vamos para um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o secretário Sandro Avelar, para falar, entre outras coisas, como ele vê a proposta de que todo policial militar, pelo menos essa é a intenção do Ministério da Justiça, do Supremo, tenha que andar com uma câmera de filmagem. Daqui a pouquinho a gente já volta. Eu estou de volta no Questão de Ordem, conversando aqui com Sandro Avelar, que é secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e também o senhor é presidente do Conselho de Secretários de Segurança Pública de todo o Brasil. Como é que o senhor faz para sentar numa mesa com todo mundo que pensa muitas vezes diferente? Tem o governador Caiado que pensa de um jeito, tem o governador Tarcísio pensa assim, o senhor pensa assado, tem o pessoal do Nordeste. Nessa questão mesmo que eu chamei no último bloco, da câmara de filmagem, na câmara de monitoramento, que causa muita... O Caiado é contra, o Tarcísio era contra, mas faz uma parte. Qual a sua posição sobre isso? Valtena, a gente está sempre construindo, conversando muito e buscando sempre o consenso, e a gente tem conseguido. Porque os secretários de segurança, independentemente de serem secretários de segurança de um governo que seja de esquerda, ou de direita, ou de centro, o resultado que nós queremos produzir é o mesmo, ou seja, a redução da criminalidade, sobretudo utilizando a técnica. Então não cabe, dentro de uma pasta como a Secretaria de Segurança, né, bandeiras políticas, bandeiras ideológicas que possam prejudicar esse trabalho. Então a gente tem sido muito feliz no sentido de fazer boas discussões, né? Todos nós somos profissionais, a grande maioria profissional da segurança pública, né? Ou seja, falam a mesma linguagem, e nós estamos sempre muito dispostos a apresentar, inclusive, ao governo federal, propostas que sejam propostas viáveis, propostas reais de quem faz a segurança no dia a dia da comunidade, que conhece bem as pontas, que conhece bem, né, os becos, conhecem bem cada uma das cidades, dos municípios de todo o Brasil. Então, é importante que haja esse diálogo. Nós, dentro do Conselho, temos feito esse diálogo e, por exemplo, conseguimos apresentar uma proposta de emenda constitucional alternativa àquela que foi apresentada pelo Ministério da Justiça, né, com a unanimidade de todos os secretários de segurança. Inclusive, né? Esses que eu citei? Goiás, São Paulo. Inclusive Goiás e São Paulo. Todos os secretários, os 27 secretários de segurança, aprovaram uma proposta comum que foi apresentada pelo consórcio de governadores, né, presidido pelo governador Ibanez, daqui do Distrito Federal. E é isso, né, que vai para a discussão no Congresso? E essa proposta, que foi aprovada pelos 27 secretários de segurança, foi aprovada por 26 governadores. Teve só um governador, que foi o governador Caiado, governador de Goiás, que tinha uma proposta própria, né, e não acompanhou a proposta que foi apresentada pelo consórcio de governadores, com base, né, no trabalho que foi feito por todos os secretários. Mas essa questão da Câmara de
de monitoramento, Essa a câmera questão de filmagem. da câmera, ela é absolutamente controvertida, né? Os estados reagem de formas diferentes. O que eu posso falar a respeito do Distrito Federal, por exemplo, é que o uso das câmeras não, de forma alguma, iria prejudicar o trabalho da polícia. Até porque a nossa polícia é muito técnica, é uma polícia cuja taxa de letalidade é baixíssima. Agora, aqui em Brasília, a gente tem outros problemas, né? É uma cidade cheia de autoridades federais, autoridades do próprio Distrito Federal. Essas autoridades têm amigos, têm familiares que muitas vezes querem se fazer valer dessa condição, né, da proximidade com o poder, para, às vezes, tentar inibir a atuação de um policial que, muitas vezes, está trabalhando, fazendo só o seu dever de ofício, como a polícia que está fazendo, por exemplo, o controle do trânsito, né? E uma filmagem, nesses casos, ia mostrar o policial trabalhando, né? E, muitas vezes, algumas dessas pessoas, né, que se fazem valer dessa proximidade com o poder, tentando inibir o policial, né, de fazer aquele que é o seu dever de ofício. Então, aqui se usa? Aqui a gente ainda não usa a câmera de segurança, nós estamos adquirindo essa câmera corporal. Né? Nós estamos adquirindo, existe um processo licitatório que está sendo conduzido pela Polícia Militar, né? Mas a gente é a favor do uso de tecnologia, como as câmeras, que nós já temos 1.300 câmeras instaladas em diversos pontos das nossas cidades, né? De todas as regiões administrativas. Agora estamos adquirindo também os totens, são totens de 4 metros de altura, que estão sendo colocados em pontos estratégicos das nossas regiões administrativas. Esses totens dão uma grande visibilidade, né? Tem câmeras, são 6 câmeras em cada um desses totens que monitoram toda aquela região, né? E o totem pode ser acionado pelo cidadão em situação de risco e ele pega uma espécie de atalho, né, sendo atendido pelo Copom com prioridade, né? Então, quando ele aperta aquele botão, uma espécie de botão do pânico, né, alguém lá do 190 vai atendê-lo e vai procurar rapidamente deslocar uma viatura numa situação de emergência. Secretário, o senhor, como delegado da Polícia Federal, dirigiu um departamento importantíssimo, como todos são, mas esse do combate ao crime organizado, porque a gente fala crime organizado porque parece que ele se organiza mesmo. Como é que o senhor vê essa questão dos presídios, né? Brasília hoje tem um presídio federal que ajuda a fazer essa vamos dizer assim, a palavra certa que os senhores usam é equilibrar a população carcerária, essa mais perigosa, nos 5 presídios federais que a gente tem em cada região do país. Mas mesmo assim, a gente vê situações que são, assim, às vezes até absurdas. Alguém fugiu da Papuda. Como que fugiu da Papuda? Um presídio de segurança máxima. Como que fugiu lá de Mossoró e tudo mais? Como é que o senhor vê, dentro dessa política, da nova política que está sendo apresentada, o papel dos presídios? O que vai mudar? Primeiro, eu quero dizer da importância que eu considero de que vagas sejam criadas no sistema penitenciário. Eu fui diretor do Sistema Penitenciário Federal e tenho uma admiração imensa pelos policiais penais federais e também pelos policiais penais do Distrito Federal e dos demais estados. Porque esses homens e mulheres que estão trabalhando dentro dos presídios, eles têm uma responsabilidade imensa e têm cumprido essa responsabilidade com muito afinco de não deixar o crime organizado, que já está muito organizado, né, propagar ainda mais. Então, as informações que são produzidas dentro dos presídios, né, e que servem para aqueles que têm a responsabilidade de investigar o crime organizado, né, de poder levantar as informações necessárias para combater o crime organizado, essas informações que vêm de dentro dos presídios são obtidas por esses profissionais, né, e a contenção também, né, das lideranças criminosas, não só dos presídios federais, dos 5 presídios federais, né, mas de presídios que nós temos em todo o Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal, né, essa responsabilidade é imensa e trabalham com uma dificuldade muito grande, uma responsabilidade muito grande, muitas vezes sendo ameaçados, tendo seus familiares sendo também ameaçados. Então, é uma categoria importantíssima dentro do sistema de segurança do país, né, são os policiais penais. Merecem todo o nosso respeito e merecem toda a nossa consideração. São carreiras que realmente têm que ser prestigiadas. O senhor acha que falta um pouco mais de conversa e de entrosamento entre Congresso, Governo e Supremo? O Supremo tem apitado muito com relação a algumas coisas de segurança. A questão de operações em favelas, a questão da abordagem ao suspeito na rua,
Como é que o senhor vê essas questões que estão na ordem do dia nas discussões? Eu acho que isso tem que ser tratado com muita transparência e ouvindo também os profissionais da segurança. Né? Porque eu vou falar aqui por Brasília. Você mora em Brasília, você sabe que a população reclama dessa sensação de insegurança que é gerada muitas vezes, né, por criminosos que conseguem se infiltrar no meio da população em estado de vulnerabilidade, né, a população em situação de rua, e eles se infiltram e a partir desse fato de que a abordagem por parte da Polícia Militar, né, está sendo feita de tal forma que a Polícia Militar está muito reticente, né, porque... Está todo mundo de olho? Não, e não é só o estar de olho, porque o estar de olho não é um problema, né? Mas são aquelas abordagens que são feitas com um tino policial que muitas vezes percebe ali uma movimentação que ele entende que é o caso de abordar, né? Mas que hoje está sendo de tal maneira controlada, inclusive o policial se sentindo, de certa forma, inibido de fazer esse tipo de abordagem. Isso não é ruim? Isso aí acaba gerando uma situação que é complexa. Que, por exemplo, comerciantes, com esse aumento da população em situação de rua, que vieram atraídas, né, aqui para Brasília, é algo que é muito real, né, e que tem, muitas vezes, ficado ali na frente dos comércios e muitas vezes, conforme eu falei, criminosos se infiltram e passam a praticar assaltos. Isso tem prejudicado muito o comércio em várias regiões do Distrito Federal e do Brasil. Né? Isso aí é um fato. E a polícia, né? tem dificuldade de fazer essas abordagens, secretário? A polícia tem, porque a polícia não pode abordar, né, a não ser que seja numa situação de flagrante delito. Né? Então, é algo que realmente tem... E não dá para ficar o tempo inteiro ali parado esperando a ação, né? Quer dizer, a polícia tem que estar circulando e, às vezes, no momento que sai, acontece o evento. Exatamente. E a população, às vezes, reclama como se aquilo fosse uma falta de segurança pública, né? Mas não é. É um problema social que atinge não só o Distrito Federal, mas todo o Brasil. Né? Tem que ser tratado de uma forma onde haja realmente um processo de construção. Né? Eu acho que a população e, sobretudo, os profissionais que têm o dever de gerar a segurança para essa população têm que ser ouvidos dentro desse processo. É o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal agora se reuniu e contemplou um plano apresentado pela Polícia do Rio de Janeiro, pelas Forças de Segurança do Rio, porque estava vendo, nós temos informações muito seguras, né, que criminosos de diversos lugares do Brasil estavam se deslocando para o Rio de Janeiro. Porque não podia entrar lá a polícia. Diante dessa facilidade que estava sendo criada, no sentido de que eles podem ficar homiciados, ou seja, escondidos, né, em locais onde a polícia não pode entrar, a não ser que haja todo um protocolo onde a polícia tinha que comunicar tantos órgãos que os vazamentos eram inevitáveis e, por óbvio, a operação acabava por ficar prejudicada. Secretário, estamos chegando ao final. Em um minuto, eu queria que o senhor dissesse da sua expectativa sobre esse plano. Eu sei que o senhor tem trabalhado no Conselho de Secretários. E qual a sua expectativa? Eu acho que a gente tem que continuar construindo políticas sólidas, políticas duradouras. Né? Isso aí passa por um diálogo envolvendo todos os poderes. Né? Nós, do Poder Executivo, né, temos que ser ouvidos pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, da mesma forma temos que ouvir também esses poderes, ou seja, um grande consórcio de ideias, né, para que a gente possa, por exemplo, quando eu dizia aqui da necessidade do policial militar que atua sob o fundamento da chamada fundada suspeita, né, é preciso que se compreenda, né, que isso faz parte da atividade policial, que não configura uma ofensa àquele que está sendo abordado. Porque quando a gente garante, né, que aquele que, em tese, poderia ser abordado, que ele não vai ser abordado, né, com base no princípio da fundada suspeita, nós estamos inibindo um trabalho de uma corporação importante como é a Polícia Militar e o reflexo acaba vindo em prejuízo de toda a comunidade. Secretário, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer, amigo. A gente tem interesse, sim, o canal
Nosso é um canal voltado para o homem do campo e a insegurança também faz parte da vida da gente lá. E eu bati um papo aqui com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência, e a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.